Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e consequências na vida, na construção da Era do Espírito. No programa de hoje, nós teremos o Perguntando e Aprendendo, também a entrevista, e desta feita, Orson Peter Carrara, o nosso entrevistador, vai nos trazer Sônia Monteiro, que tem uma ligação muito grande com o espírito Eurípides Barçanufo. Na poesia espírita, teremos a presença de dois poetas, Luiz Pistarini e Pedro de Alcântara. No vídeo do Para Viver Melhor, o tema é Diante da Calúnia. E no Entendendo com o Espiritismo, vamos abordar o tema Orgulho e Humildade. Tudo isso, então, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo é um quadro feito por você. Não esqueça disso. É você, com as suas perguntas, suas indagações, tirando as suas dúvidas, que alimenta aqui o Perguntando e Aprendendo. Veja aí na tela que nós temos os vários canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta. Estamos aqui aguardando. E iniciamos hoje o Perguntando e Aprendendo com uma pergunta que vem lá da cidade de São Paulo. Ela foi feita pela Rosana Werneck e é a seguinte: é possível aprender a doutrina espírita apenas lendo romances mediúnicos? Pergunto, porque além de adorar romances, tenho dificuldade com outro tipo de literatura. Bem, eu também gosto muito de ler romances e até tenho os meus preferidos, seja na literatura espírita ou na literatura em geral. Entretanto, precisamos entender que para adquirir o conhecimento de uma ciência, de uma filosofia, é preciso estudar. E quando falamos em estudar, nós estamos aqui nos referindo a um estudo metódico, profundo, feito não apenas no recolhimento, mas também em grupo. E o Espiritismo não é diferente, porque o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. É todo um corpo de doutrina que precisa, portanto, ser estudado. Claro que isso não pode ser feito através da leitura de romances. Embora nós tenhamos na literatura espírita romances, tanto mediúnicos quanto não mediúnicos, muito bons e com grandes ensinos, os romances não são livros
de estudo. Livros de estudo são chamados livros doutrinários, a partir das obras de Allan Kardec, e passando por Leon Denis, Gabriel Delane, Hermínio Corrêa de Miranda, Sueli Caldas Schubert, José Herculano Pires, obras psicografadas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco, pelo Ivone Pereira, pelo José Raul Teixeira. Aí sim, nós vamos estudar, nós vamos aprofundar o conhecimento, vamos conhecer efetivamente o Espiritismo. Então, como podemos perceber, não é possível conhecer o Espiritismo com profundidade apenas com a leitura de romances. Eles são importantes, mas não são livros de estudo. Então a recomendação é que você se esforce em ler principalmente as obras de Allan Kardec. São as obras que realmente vão fazer com que possamos compreender com profundidade o Espiritismo. Não precisa deixar de ler os romances, mas é preciso estudar o Espiritismo através das obras de Allan Kardec e dos demais autores que temos aqui, tanto contemporâneos a ele, como outros, e aí a literatura espírita é muito rica para que possamos compreender a doutrina e aplicá-la a nós mesmos e à vida. Vamos agora então responder ao Manuel Esteves. Ele é da cidade do Rio de Janeiro e está aqui nos perguntando: para ser espírita, é necessário frequentar um centro espírita ou posso estudar por conta própria ou num grupo familiar? Para ser espírita, não há nenhuma necessidade de ter que se frequentar um centro espírita. Isso não existe para nós espíritas. O importante é, além de estudar o espiritismo, é se esforçar em aplicar os seus princípios a si mesmo e à sua vida, melhorando-se, moralizando-se, espiritualizando-se. Para conhecer o espiritismo, claro, é perfeitamente possível fazer o estudo por conta própria, a partir das obras de Allan Kardec, de outros autores, através da internet. Hoje nós temos no YouTube, por exemplo, diversos canais de divulgação espírita, e são canais muito sérios, com um trabalho muito bem feito. Também pode participar de um grupo de estudo, seja ele online, seja ele presencial. E esse grupo não necessariamente tem que acontecer nas dependências físicas do centro espírita. Mas o centro espírita também é muito importante, porque lá nós temos equipes de trabalho, de estudo, de apoio, e onde poderemos, inclusive, aprofundar melhor o conhecimento da doutrina espírita. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade de ter que frequentar um centro espírita, de ter que fazer parte de um centro espírita. Para se conhecer o espiritismo, basta estudá-lo. E para estudá-lo, nós temos os livros, aqui estão, por exemplo, as obras de Allan Kardec, como temos também vídeos, nós temos sites na internet, podemos fazer parte de grupos de estudo e assim por diante. Então, entendamos bem isso. O centro espírita é importante, é um núcleo de estudo e atividades do espiritismo, mas não existe nenhuma obrigatoriedade do espírita, do simpatizante, daquele que quer conhecer o espiritismo, de ter que frequentar, de ter que participar de um centro espírita. Nós temos o livre-arbítrio, mas entendemos que estudar o espiritismo com outras pessoas, fazendo parte de um grupo de espírito,
de um grupo de estudos espíritas é muito importante, porque isso faz com que possamos conhecer melhor e também poder tirar as nossas dúvidas em relação à doutrina espírita. Temos agora a participação da Cristina Soares, que é lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E ela pergunta: o que o espírito Lázaro quer dizer em mensagem publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que sofremos de indiferença moral? Bem, o espírito Lázaro está nos dizendo que somos extremamente egoístas e insensíveis. Esse é o nosso grande problema. Vivemos de uma forma muito individualista, pensando apenas em nós ou naqueles mais chegados a nós, como, por exemplo, os familiares e determinados amigos, e muitas vezes agimos aqui na Terra sem pensar nos outros, sem pensar nas consequências das nossas ações em relação à coletividade. Ou seja, desde que as minhas ações me levem aos meus objetivos, ao que eu quero conquistar, eu não estou pensando nos outros, mesmo que as minhas ações venham a prejudicá-los. É isso que Lázaro chama de indiferença moral. Acontece que perante a lei divina vamos responder por essa vida egoísta, indiferente, insensível, materialista, porque estamos prejudicando não apenas aos outros, mas também a nossa evolução espiritual. A geração atual está extremamente individualista, imediatista e materialista. E é por isso que assistimos na nossa sociedade tantas desigualdades sociais, tantas injustiças, miséria, guerras, violências de toda a ordem, manipulação das leis e assim por diante. É a nossa indiferença moral para com o outro. E o Espiritismo veio justamente combater isso. Precisamos ter o pensamento coletivo. Precisamos agir na sociedade com ética, com solidariedade, com fraternidade. Somente assim nós vamos sair dessa indiferença moral para a cooperação, a caridade, a bondade, transformando o planeta Terra, a nossa humanidade, para muito, mas muito melhor. Bem, temos agora a participação do Euder Ramalho, que é lá de Curitiba, no Paraná, e ele pergunta: vários cientistas afirmam que a origem do universo parece refletir a ação de uma inteligência. Não é essa a tese do Espiritismo? Sim, é a tese do Espiritismo, que o princípio de tudo é uma inteligência suprema que designamos por Deus. O Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, e aliás, se você está aqui observando na imagem, nós temos aqui o Livro dos Espíritos na nossa mini estante aqui, e se der para você ler, está escrito aqui: o primeiro livro dos Espíritos, de Allan Kardec, porque esta aqui é a primeira edição facsimilada, uma cópia da primeira edição francesa de O Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que abre essa obra magnífica é: que é Deus? E a resposta dos Espíritos: a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas.
Claro que os cientistas materialistas não vão concordar conosco de que esse princípio inteligente seja Deus. Mas eles também já estão chegando à conclusão, através da matemática e da física, do estudo das probabilidades, que o início do universo não pode ter acontecido por acaso. E a teoria do Big Bang já está sendo questionada. Aliás, existem outras teorias tentando explicar o princípio, o início do universo. Mas é fato que o acaso, o caos, não conseguem explicar a harmonia, o equilíbrio, a inteligência do próprio universo. Então a ciência está caminhando para chegar ao que a religião, não só o espiritismo, já proclama há muito tempo, que esse princípio de tudo é Deus, a inteligência suprema do universo. Questão de tempo para que a ciência faça a sua aliança com a religião. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós temos agora a participação da Solange Cruz, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: seria a legalização das drogas um caminho para acabar com os traficantes e a criminalidade que acompanha essa questão? Não. Legalizar as drogas não é caminho para combater e solucionar o gravíssimo problema da dependência química e do tráfico de drogas. O caminho que o Espiritismo aponta é a educação moral, a educação que forma o caráter, que desenvolve bons hábitos, que corrige más tendências. É dessa educação que precisamos. Legalizar o consumo de drogas nada irá resolver. E, aliás, se para resolver a questão das drogas o caminho seria a legalização, nós poderíamos dizer que para resolvermos a questão, por exemplo, da criminalidade, então é melhor legalizar o crime. Para resolver a questão do aborto, melhor legalizar o aborto. E iríamos por esse caminho, que é uma subversão de valores. E seria o desmoronamento da família e da sociedade humana. Países que já tentaram esse caminho de legalizar o consumo de drogas, viram que os problemas duplicaram, triplicaram. O tráfico de drogas, a criminalidade dentro disso, não diminuiu, bem pelo contrário, aumentou porque mais pessoas passaram então a consumir. E o maior consumo de drogas levou a maiores problemas no campo da saúde, tanto da saúde fisiológica como psíquica. A Holanda, por exemplo, fez essa experiência na cidade de Amsterdã e voltou atrás, porque os problemas se multiplicaram com a legalização do consumo das drogas. Nós estamos lidando com uma questão que é essencialmente educacional. Claro que nós precisamos combater o tráfico de drogas, não resta nenhuma dúvida, e aí nós temos uma questão que é ligada à segurança pública, à justiça. Precisamos também trabalhar no campo da saúde para os dependentes químicos, mas a solução não está na legalização, a solução está na educação. Quando eu vou colocar em prática o que Paulo de Tarso nos ensinou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e é o caso das drogas, porque elas apenas me farão mal, como farão mal também aos outros. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo.
Tivemos então 5 participações e você também pode participar. Basta usar aí os nossos canais de comunicação e enviar a sua pergunta para tirar a sua dúvida sobre o Espiritismo ou algum tema, para saber qual é o pensamento espírita sobre ele. Estamos aqui aguardando a sua participação. E agora nós vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara, o nosso entrevistador espírita, que lá de Matão, no interior do estado de São Paulo, leva pela internet diversos programas e entrevistas. Hoje ele está nos trazendo Sônia Monteiro. E a Sônia tem uma ligação muito especial, muito forte com o espírito Eurípides Barçanufo, esse grande espírita lá de Sacramento, em Minas Gerais, que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, tendo desencarnado no ano de 1918. Vamos conhecer então essa ligação e a importância do Eurípides Barçanufo, começando agora então a entrevista com Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. Boa noite, bem-vindos ao nosso programa semanal Orson 96, aqui pela web Rádio Amigo Espiritual, transmitido simultaneamente para outros 7 canais, além da própria web Rádio Amigo Espiritual, nessa transmissão conjunta que atinge o Brasil todo, de norte a sul, a partir da sala virtual da web Rádio Amigo Espiritual em São Borja, Rio Grande do Sul, mas também conectados com outros canais, inclusive no meu canal pessoal. Um grande abraço a você, minha alegria, minha gratidão, minha satisfação com esta oportunidade dessas entrevistas em que trazemos amigos de todo o Brasil e fora do Brasil para relatos de seus legados, de suas experiências de vida na vivência espírita. O objetivo é sempre despertar o conhecimento, é despertar e estimular a prática do bem, sensibilizados que estamos todos pela grandeza do Espiritismo. E estamos recebendo hoje a querida e respeitada amiga Sônia Monteiro Pavanelli, uma aluna do professor Eurípides Barçanufo, de Sacramento, Minas Gerais, que aqui está para contar também as suas experiências. Sônia reside atualmente na cidade de Jaboticabal, nossa vizinha aqui de Matão, São Paulo, e é uma satisfação muito grande receber esta amiga querida, dedicada, ceareira do Cristo, que aí está trabalhando junto com tantos outros ceareiros por toda parte, para que a mensagem seja conhecida. E sem mais delongas, trazemos aqui, com muita satisfação e alegria, a nossa querida Sônia. Bom dia, boa noite, nossa. Sônia. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estou emocionadíssima de estar aqui, né? E a hora que você falou assim, uma aluna do querido professor Eurípides, né? Aí dá aquele aquele travo na garganta. É muito forte, é muito significativo. E eu sempre falo para você, né, que toda vez que isso acontece muito, eu fico extremamente feliz. Alguém tem, sabe, toma conhecimento, sabe de alguma coisa de Eurípides e lembra de mim, eu fico muito feliz. E você é um deles, né? Sônia, veja esse trecho. Sônia, veja essa palestra. Nossa, eu não lembro do nome da pessoa que deu a palestra, mas teve uma recente que você me mandou e eu chorei muito de emoção, porque comecei a relembrar, né? E aí, quando você me chama para estar aqui, eu mergulhei novamente, né, nas vibrações do meu planejamento reencarnatório, que envolve Eurípides sempre, envolve Eurípides. E aí eu fico falando, gente, aqui não está, eu quero até fazer uma ressalva, né, porque quem me vê falando assim, acha, nossa, essa moça aí está, às vezes pode estar tornando Eurípides acima de Jesus, ou acima de... Não é, gente, é uma questão de vínculo, é o amigo querido
que me sinaliza Jesus de uma forma que eu consiga entender melhor. É nesse sentido, viu, gente? Não tem nenhuma idolatria a Eurípides Barçanufo, mas tem um vínculo de amizade e a certeza de que esse espírito sabe se comunicar comigo de forma a me levar, a me direcionar, me mostrar como é que eu consigo chegar no caminhar com Jesus, né? Então, é nesse sentido, tá, gente? Não tem nenhuma idolatria aqui. Tenho profundo respeito por todas as expressões, né, de espíritos que conseguiram exercitar as leis divinas, né? E são referência da doutrina espírita e referência do catolicismo e referência do bem no mundo, né? Não só religioso, né? Mas existem expressões aí. Então, tem Buda, e tem Gandhi, e tem Madre Teresa de Calcutá, e tem Irmã Dulce. Então, todos esses espíritos, assim como Dr. Bezerra, né? Caiba Schutel, Eurípides, então, Meimei, são tantos espíritos, né? Joana de Ângeles, o próprio Chico, o Divaldo. Então, assim, são espíritos que sinalizam para a gente, olha, esse aqui é o caminho. Mas Eurípides toca a minha... E eu vou explicar para vocês, né? Por que toca tanto. É natural que a gente se vincule mais especificamente a um determinado espírito, até por sintonia de vínculo com a sua obra. E é muito interessante você dizer que está muito emocionada. Isso é muito bom, porque nos vincula ainda mais a esses espíritos, que não é um só, é uma pleiade de bons espíritos. Você citou vários benfeitores aí, e entre eles Eurípides. E nós colocamos você como aluna de Eurípides justamente porque toda vez que falamos de Eurípides, lembramos de você. E sempre que tem algo de Eurípides, eu mando para a Sônia, porque eu sei que ela vai se dedicar a espalhar, a fazer chegar a outras pessoas e aproveitar os conteúdos. Realmente nós fizemos várias entrevistas com muitos outros amigos que falaram de Eurípides, da sua biografia, do seu legado de amor, de dedicação ao próximo. Então é muito bonito esses resgates, são muito bonitos esses resgates históricos. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui conversando com Sônia Monteiro Pavanelli, que é de Jabuticabal, e vai nos falar desta sintonia com o trabalho de Eurípides Barçanufo. Se você está vendo agora, durante a exibição, uma boa noite para você. Se você está vendo gravado em outro país, em outro fuso horário, bom dia, boa tarde. Nós desejamos que você utilize bem esses conteúdos. Mas, Sônia, vamos então conversar sobre tudo isso. Você tem uma história, você disse que mergulhou nas suas vivências e recordações, pensando no planejamento reencarnatório. Qual é o seu vínculo com o sacramento? Você nasceu onde, Sônia? E como se tornou espírita? Bom, eu reencarnei numa família espírita. Meus pais já eram espíritas, mas é muito interessante lembrar que aquele espírita de transição. Então, meu pai, ele tinha o altarzinho dele, com a imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a imagem dos santinhos que ele reverenciava, e minha mãe tinha uns hábitos muito interessantes, às vezes até engraçados, eu tomava cada susto, porque, por exemplo, todo dia, às 6 horas da manhã, ela rezava uma Ave Maria, e ela falava, Nossa Senhora, seja louvada e tal. E quando era meio-dia, esse sim, eu tomava cada susto, porque era meio-dia, enquanto ela falava assim, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, eram esses espíritas de transição, que não tem nada de errado. Aliás, eu aprendi muito com uma outra palestra que você me enviou, eu não lembro o nome das pessoas, infelizmente, mas essa pessoa falava da gente respeitar o momento de cada espírita, né? De não ser invasivo, de não ser impositivo, né? De querer impor mesmo o jeito da gente ver o espiritismo, o jeito da gente pensar, e aqui não vai nenhuma desqualificação a respeito do aspecto doutrinário, que precisa ser respeitado, obviamente, mas eu lembro disso, eu vivi isso, né, dentro da minha família. Então, eu reencarnei numa família espírita, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, e Eurípides, lá em Sacramento, né, na condução do trabalho da Alzira, mostra muito claramente o porquê da gente nascer em determinados locais, a composição vibratória energética, por que de estar por que reencarnar em Natal? Hoje eu entendo claramente as vibrações de criatividade, as vibrações de coragem, as vibrações de superação que o Nordeste
me concedeu, através das vibrações, da composição energética, daquela ambientação reencarnatória, colaboraram para ser quem eu sou, né? Então, eu reencarnei, nós somos 7 irmãos, né? E entre esses irmãos tem a Rosa. A Rosa é a minha irmã mais velha, que desencarnou pouco antes da pandemia chegar, e hoje eu digo ainda bem, porque ela não precisou passar pela aflição, né, da apreensão da pandemia. E a Rosa, ela reencarnou. Eu fiz algumas anotações, primeiro para não me perder e não falar mais que a boca, e aí a gente se perde aqui. Começa a falar de Eurípides, eu empolgo. Mas a Rosa nasceu com osteomielite, e quem é da medicina aí vai entender, e mielomeningocele. E na literatura médica, pelo que ela me conta, me contou, inclusive eu registrei isso numa entrevista que até enviei para você, nunca tinha dividido isso com ninguém, dividi com você. Na literatura médica, as pessoas que tinham essas doenças não viviam muito tempo. E a Rosa viveu até quase 60 anos. Estava ali no ano passado, 2021, ela completaria 60 anos. E ela desencarnou em fevereiro de 2020. Então, ela sempre foi desenganada pelos médicos, especificamente 2 vezes. Quando nasceu, o médico falou com meu pai, nem conta para a mãe dela, nem conta para sua esposa, que ela não tem nem 30 dias de vida. Mas não conta não, deixa sua esposa não precisa sofrer por causa disso. E ela foi vivendo, e com muitos problemas e tal, mas a história é longa, então eu vou resumir. E aí, quando ela tinha de 14 para 15 anos, nós morávamos, meu pai era oficial da Marinha, e ele era transferido sem que ninguém consultasse ele, se ele queria ser transferido ou não. Era assim, daqui 3 meses você vai mudar para o Rio de Janeiro, daqui 4 meses, 6 meses, aí passa, por exemplo, morava 1 ano e meio no Rio. Daqui 6 meses você vai morar em Salvador, na Bahia. Então, ele obedecia, né, essas determinações, e nós fomos morar em Brasília. Foi uma das determinações que ele teve que cumprir. E a minha irmã, e a gente morava, meu pai trabalhava no Hospital das Forças Armadas em Brasília. E a gente morava lá no Hospital das Forças Armadas, ainda existe o SRI, que é o Setor Residencial Interno do Hospital das Forças Armadas, onde moravam os servidores. Naquela época, moravam os servidores do Hospital das Forças Armadas. Então, a gente morava coladinho. Tem o Hospital das Forças Armadas, tem uma passagem, e atrás tem os 3 prédios do SRI. E meu pai sempre almoçava em casa. Meu pai, ele trabalhava como almoxarife do Hospital das Forças Armadas. E minha irmã ficou internada, mais uma vez, das muitas vezes que ela ficou internada, só que dessa vez, pela segunda vez, né, o médico desenganou, falou, olha, nós precisamos amputar as 2 pernas dela. E mesmo com a amputação, ela não vai durar muito tempo. Então, ela fez 15 anos internada no Hospital das Forças Armadas, a Rosa. E aí, meu pai, naquele dia, ele não teve coragem de ir para casa almoçar, porque ele ia ter que falar isso para minha mãe. E aí ele sentou no refeitório do Hospital das Forças Armadas, e aí apareceu um amigo dele que ele só tinha visto quando ele tinha entrado na Marinha do Brasil, e que estava ali por acaso. Essas coisas que no acaso não existe, né? E aí perguntou como é que meu pai estava, e meu pai falou, olha, não estou bem não, e contou, desabafou com esse amigo que ele não via fazer acho que 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos. E aí ele falou assim, Vari, o nome do meu pai era Hélios Vari, mas o nome dele de guerra, que a gente chama, né, na Marinha, o nome de identificação dele era Vari, porque era muito diferente. Falou, Vari, eu não sei se você acredita nessas coisas de espiritismo, mas eu tenho um amigo que é espírita e que levou a esposa dele numa cidade aqui perto, chamada Palmelo, que tem uns negócios aí que parece que cura. E meu pai falou assim, eu acredito, eu sou espírita. E aí meu pai conheceu o senhor Walter, lá em Brasília, um amigo. Aí o senhor Walter falou, olha, não há garantias de que vai ter a cura, mas você pode tentar. Então, gostou da entrevista? Que ligação fantástica que a Sônia Monteiro possui, então, com esse espírito. Aliás, Eurípides Barçanufo comparece em várias obras psicografadas, tanto pelo Chico Xavier, quanto pelo Divaldo Franco, e é um espírito
realmente de muita luz, é um espírito de escola que vem trabalhando pelo bem da humanidade. Se você quiser assistir essa entrevista por completo, acesse depois no YouTube o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai poder assistir na íntegra essa entrevista, da qual trouxemos apenas um trecho dela. Mas agora nós vamos mudar a chave aqui no programa, porque está na hora de trabalharmos a poesia. E para isso nós vamos trazer dois poetas do além, isso mesmo, que vieram através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos então para a poesia espírita. Poesia espírita. Continuamos a explorar o conteúdo do livro Relicário de Luz, esta obra que reúne crônicas, mensagens e poesias dos espíritos através do nosso querido médium Chico Xavier. Relicário de Luz, que você está vendo aí na tela, é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, nós vamos hoje conhecer a poesia de Luiz Pistarini, que retorna através de Chico Xavier para nos entregar o soneto No Estranho Portal. Vamos então passar a palavra a ele. No último instante, a lágrima dorida resume as ânsias da existência inteira, e a saudade é a tristonha mensageira que engrinalda de angústia a despedida. A antevisão do fim de toda a vida obscurece a tela derradeira, e a noite escura se distende à beira da suprema esperança desvalida. Um golpe, um sonho, e excelsa clarinada anuncia outra vida renovada, brilhando além da lápide sombria. Apagou-se a candeia transitória, e a verdade refulge, envolta em glória, aos clarões imortais de novo dia. Então, acabamos de conhecer o soneto No Estranho Portal, escrito pelo espírito Luiz Pistarini, através do médium Chico Xavier, e ele nos falando aqui da continuidade da vida após a morte. Vamos agora passar a palavra a Pedro de Alcântara, nosso ex-imperador, ele mesmo, Dom Pedro II, que também retorna através do nosso Chico Xavier e vem nos brindar igualmente com um soneto, que ele intitulou Brasil, Pátria do Evangelho. Vamos então passar a palavra ao espírito Pedro de Alcântara. Esta é a pátria da eterna primavera, áureo florão da América, celeiro de abastança sublime ao mundo inteiro, nação de que as nações vivem à espera. Enquanto o antigo monstro dilacera o velho mundo em novo cativeiro, brilha o palio celeste do cruzeiro na vanguarda de luz da nova era. Brasileiros, vivamos a aliança do trabalho, do bem e da esperança, no país da bondade, almo e fecundo. Exultai, que o Brasil, desde o passado, é a pátria do Evangelho restaurado e o coração de paz do novo mundo. Então acabamos de conhecer o soneto Brasil, Pátria do Evangelho, escrito pelo espírito
Pedro de Alcântara, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Lembrando então que as participações hoje dos poetas Luiz Pistarini e Pedro de Alcântara acontecem através da publicação do livro Relicário de Luz, pela Federação Espírita Brasileira. E, aliás, estamos chegando ao final desse livro, de explorar o seu conteúdo poético. E temos que agradecer já desde agora o nosso Chico Xavier. Mas, calma, no próximo programa faremos então o encerramento do conteúdo do livro Relicário de Luz, porque ainda tem poeta para se apresentar. Mas agora, aproveitando este momento poético do nosso programa, nós vamos nos preparar para o vídeo de reflexão do Para Viver Melhor. 90 segundos de reflexão com a doutrina espírita, desta feita com o tema Diante da Calúnia. Rodando o vídeo do Para Viver Melhor. Não existe dor mais profunda do que ser caluniado, quando inventam algo com o intuito exclusivo de manchar nossa conduta. A calúnia é um mal moral que muito prejudica a qualquer pessoa, mas aprendemos com o Evangelho que não existe melhor remédio do que o tempo e a perseverança nas boas ações, pois então a verdade aparece de forma natural. Se revidarmos na mesma moeda, o que irá nos diferenciar daquele que nos caluniou? Mesmo não sendo fácil perdoar, é o que devemos fazer. Se pautamos nossa existência na retidão do caráter, na honestidade, na semeadura do bem ao próximo, no esforço de amar quem quer que seja, nada temos a temer, pois tudo passa. E mesmo diante da calúnia, podemos tirar proveitosas lições para nosso crescimento moral e espiritual. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo com o Espiritismo, hoje vamos fazer algumas reflexões sobre o tema orgulho e humildade. Os espíritos superiores nos informam na codificação espírita, ou seja, nas obras assinadas por Allan Kardec, mas de autoria dos espíritos, que possuímos na atualidade duas grandes chagas morais, ou dois grandes vícios morais, dos quais todos os males da humanidade derivam. Essas duas chagas morais são o egoísmo e o orgulho. E nós vamos conversar hoje sobre o orgulho e a sua antítese, o seu contrário, que é a humildade. Nós espíritas compreendemos que todos aqui na Terra, todos os espíritos encarnados aqui na Terra, todos possuímos, num grau maior, mais profundo, ou num grau menor, todos possuímos orgulho. E todos nós estamos nos trabalhando para desenvolver a humildade. Se o orgulho é um vício moral, a humildade é uma virtude
moral. E precisamos nos trabalhar bastante para compreendermos e colocarmos em prática a humildade. Todos nós conhecemos alguma história, quer ligada a nós, através da família, ou através dos amigos, ou histórias acontecidas com outras pessoas, que chegaram em verdadeiras tragédias por puro orgulho de um ou mais dos seus protagonistas. Quantas vezes já não falamos ou ouvimos falar que estamos sofrendo, ou que fulano ou fulana está sofrendo por puro orgulho. E se abrisse mão desse orgulho, todas as coisas estariam muito melhor. Você já não foi chamado de orgulhoso? Ou já não teve que se referir a alguém também com esse adjetivo, dizendo o grande problema dessa pessoa é que ela é muito orgulhosa. Não dá o braço a torcer, como se falava antigamente. Orgulho é um problema seríssimo que já provocou guerras, muito sofrimento na humanidade. Apenas e tão somente porque o líder de uma nação, de um povo, enfim, não aceitou de jeito nenhum que o seu pensamento, que a sua ideia, que o seu poder não prevalecesse. E não pensou nos outros, pensou apenas em si mesmo. Por orgulho, quantas pessoas não ficam desempregadas? Ou seja, elas não estão desempregadas por causa de uma crise econômica, por falta de emprego, mas estão desempregados por orgulho, porque não aceitam as ordens superiores. Quem é fulano ou fulana, que agora ocupa o cargo de chefia ou de gerência, para mandar nele, e assim por diante. Portanto, nós temos males e tragédias provocadas exclusivamente pelo nosso orgulho. Mas quem somos nós? Nada. Um grãozinho de areia neste universo infinito. Quem somos nós aqui, perto de Jesus, por exemplo? Esse Espírito perfeito que veio nos trazer a lei de amor e que exemplificou o tempo todo a humildade, tanto que sequer aceitou o título de bom. Quando o interlocutor vai conversar com ele e inicia a conversa dizendo: bom mestre, e Jesus o interrompe: por que me chamas bom? Bom somente o Pai que está nos céus. Ou seja, ele não aceita ser chamado de bom e diz que bom somente Deus. Porque Deus é a bondade suprema. Todos nós somos falíveis. E a bondade humana é muito diferente da bondade divina. E ele deu com isso, então, uma lição de humildade. Porque, sem nenhuma dúvida, como Espírito perfeito, claro que ele pode ser chamado de bom. Mas ele não aceitou isso para se manter no exemplo da humildade. E é o que nós temos que fazer. Claro que receber um elogio faz bem. E é importante que possamos também elogiar as pessoas naquilo que elas têm de bom, para que elas possam continuar nesse caminho. Mas tomemos cuidado. Não podemos nos deixar contagiar por elogios, ao ponto de nos acharmos realmente os melhores, ao ponto de nos acharmos superiores aos outros, e que as coisas só podem acontecer caso estejamos ali para fazer
como se os outros não tivessem também capacidade. Se isso acontecer, escorregamos na casca de banana do orgulho. E quando escorregamos no orgulho, temos problemas seríssimos. Inclusive, isso acontece com os médiums. Médium que se orgulha das suas faculdades mediúnicas é médium que está prontinho para ser obsediado, para ser enganado pelos espíritos inferiores e entrar na fascinação e não ouvir mais o bom senso e a razão. Portanto, orgulho é tudo de ruim que podemos ter. Já a humildade vai nos levar a reconhecer que estamos ainda caminhando dentro do nosso progresso para atingirmos a perfeição e que ainda precisamos muito aprender, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados, que estamos longe da superioridade espiritual. E isso nos leva, então, a cooperar, a realizar a caridade, o bem ao próximo, sem olhar a quem e sem esperar nenhum tipo de recompensa. E reconhecendo que, vez ou outra, erramos e que, ao errarmos, automaticamente estamos prejudicando alguém, utilizando a humildade, vamos pedir perdão. Vamos trabalhar para compreender o outro acima de tudo. A humildade é que vai nos levar à fraternidade e à solidariedade. E na medida em que desenvolvemos a humildade, automaticamente combatemos o orgulho. Agora é bom entendermos que precisamos fazer esse combate conosco mesmo, não com os outros. Porque às vezes nós entramos em guerra com os outros porque queremos que eles, à luz do Evangelho, entendam que precisam ser menos orgulhosos e mais humildes. Mas será que eu estou sendo menos orgulhoso e mais humilde? As lições do Evangelho e do Espiritismo devem primeiro ser aplicadas individualmente, para depois serem aplicadas coletivamente. Pensemos então seriamente sobre este tema e lembremos que o orgulho é um vício moral que só nos leva a males, a complicações, e a humildade é que nos leva ao desenvolvimento espiritual rumo à perfeição. Bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e suas consequências na construção da Era do Espírito. Nosso programa vai ao ar através do YouTube, no canal Orientação Espírita, toda quarta-feira, às 7h. Estamos aqui, eu estou aqui, aguardando a sua participação e agradecendo a sua colaboração por estar conosco, também divulgando e levando a mensagem espírita a todas as mentes e a todos os corações. Paz na sua vida, receba um grande abraço e até nosso próximo encontro semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário.
Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor.